Bom dia, boa tarde ou boa noite, na paz do Senhor Jesus. Que Deus nosso Senhor te abençoe e te guarde. Eu gostaria de convidá-lo para dar o seu like, se inscrever no meu canal, para juntos nós evangelizarmos o mundo. O mundo precisa de ouvir a voz, a palavra de Deus. Amigo, irmão, a Bíblia está sempre na frente. A Bíblia está sempre um passo à frente de toda a humanidade, pois o escritor da Bíblia é presente em toda a sua literatura. E eu queria, nesse instante, citar um texto da Bíblia do profeta Isaías, que disse, capítulo 26, versículo 20 e 21, quando ele disse: Povo meu, vai. Povo meu, Deus está falando com os cristãos, Deus está falando conosco. Vai, entra na sua casa, no seu aposento, feche a sua porta e aguarda a ira do Senhor passar pelo mundo. Vocês, povo meu, estão guardados, estão protegidos, enquanto eu, Senhor, trato com este mundo perverso. Amigo e irmão, meu querido, lembre de uma coisa, existe uma falácia, existe muitas pessoas dizendo, os pastores que não fizeram culto negaram a fé. Não, senhores, a Bíblia não diz isto. Se lembre do profeta Moisés, quando Moisés vai falar com o faraó e por 10 vezes Moisés se recolhe e não bate de frente com o faraó. Por quê? No momento espiritual, de tratar no mundo espiritual, nós trataremos no mundo espiritual. E no momento de tratar no mundo físico, nós trataremos com o mundo físico. E exatamente é o momento em que Deus está tratando com o mundo inteiro, de uma só vez, se lembraram de Deus. Nós temos visto reportagem, noticiário, mencionando que todo mundo clama a Deus, pede por misericórdia. E é Deus tratando com o mundo. Deus está provando que é Ele que ainda está com o comando na mão. Ele, o Senhor, está falando com a humanidade. Isto, meus queridos e meus amados irmãos, é somente o início das dores, não é o meio ou o fim, é o início das dores, porque assim está escrito. Quando os discípulos perguntaram para Jesus e disseram, Senhor, será nesse tempo a sua volta? Quando será a sua volta? Jesus disse, não, quando verdes estas coisas, lembrem, é o início das dores. Quando Jesus estava falando que era o início das dores, ele estava mostrando-nos que as dores maiores, o principal, o momento, ou o estágio máximo das dores haveria de vir. Meus irmãos e meus amigos, em momentos anteriores, no nosso país, no Brasil, nós assistimos por diversas vezes as pessoas se escarnecendo do sagrado, zombando de Deus, como que Deus fosse um boneco de brincadeira. E aí, a ira do Senhor começa a se encher. A Bíblia mostra, a Bíblia apresenta que Deus é longânimo em se irar. Deus tem misericórdia, e por isso é que ele aguarda que o homem venha se arrepender. Pois a Bíblia diz que na sua palavra, o Senhor diz em sua palavra, que ele, o Senhor, não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e se converta ao Senhor. E exatamente quando uma certa vez eu assistia no YouTube o nosso público se alegrando ao assistir um homem sendo arrastado pelas ruas e um outro homem batendo com chicote e dizendo que Satanás estava prevalecendo contra Jesus. Gente, quando eu assisti aquilo, no momento me subiu
uma ira santa, se é que tem ira santa. Mas eu fiquei nervoso em ver aquilo, falei, gente, como é que pode as pessoas perderem o temor de Deus a este nível? Toda a sociedade fora contra aquela atitude. Anos depois, veio outro episódio mais agravante ainda. Um Jesus gay, com os apóstolos também gay, todos ao lado de Jesus. Maria Madalena, prostituta lésbica, e ali se mostrava o retrato do que a sociedade queria, misturar o santo e o profano. E eu só pedi a Deus misericórdia. E agora, quando nós vemos toda a humanidade chorando, lamentando, usando máscara, sofrendo, ao ver os seus amigos, seus irmãos sendo atingidos por esta peste, por esta praga, não se lembram que por diversas vezes compartilharam como que aquilo fosse normal, o santo e o profano, profanando as coisas de Deus. Mas olha, lembre, Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, tudo isto ele vai colher. Lembre, se você plantar, você vai colher. E lembre de uma coisa, ainda não é o fim e nem a metade das dores. Deus está mandando juízo para toda a humanidade. Vocês se lembram de alguns vídeos anteriores que eu havia dito que está para vir um período chamado da grande tribulação. Jesus dizendo nesse período da grande tribulação, ele disse, se alguém estiver no campo, não volte para sua casa, recolher. Se alguém estiver em casa, não saia para o campo, fique em casa. Ora, porque a fuga de vocês, esse dia será dia de dores, dia de sofrimento, de tristeza. E com estas poucas palavras eu quero me resumir na ordem de Deus, pelo profeta Isaías dizendo, quando ele disse, filho meu, povo meu, entra na sua casa, fecha a porta, até que a ira do Senhor passe, porque o Senhor está irado contra os pecados da humanidade. Os homens me provocaram a ira. Esta a palavra que a Bíblia diz, que a humanidade provocaram a ira do Senhor. Mas lembre de uma coisa, isso não ficará de graça. Eu quero pedir para você entrar no meu canal e compartilhar. Eu tenho uns 10, 12 vídeos lá falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre os momentos da grande tribulação, o período milenar, as profecias de Daniel. Perguntas quase que impossíveis de se ser respondida, mas o Senhor responde às nossas perguntas, porque todas as respostas estão na Bíblia. Entre no meu canal, dê o seu like e que Deus, nosso Senhor, possa agir não somente na nossa vida, mas em todos os nossos irmãos em todo o mundo. Convido você para junto pedir a Deus o nosso povo, pela nossa sociedade, que hoje vive uma epidemia e hoje vive um momento de grande desespero. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um daqueles que tem um familiar doente, que cada irmão ou irmã, Senhor, que estão sofrendo por esta peste, sejam, Senhor, socorridas, atendidas, cuidadas, protegidas, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Haja o derramamento da sua presença, da sua glória, da sua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê seu like, participe e me ajude a evangelizar, porque eu tenho certeza que se juntos nós pregarmos a palavra de Deus, teremos resposta para todas as nossas perguntas. Que Deus te abençoe, em nome
do Senhor Jesus.